Não é o que você fez, meu filho, que me deixa furioso. É com quem você fez. Quem? Tá falando daquele idiota? É que aquele idiota é John Wick. O filme do John Wick mostra para nós a retomada do maior assassino do aluguel ao mundo do crime, sendo considerado por muitos como o melhor filme de ação de todos os tempos. Então com isso, eu resolvi assistir esse filme na velocidade mínima possível, observando cena por cena, quadro a quadro, e então eu acabei descobrindo alguns detalhes incríveis que serão apresentados para vocês em ordem cronológica. Então se tu curte o John Wick e todos os seus filmes, já deixa seu like e também a sua inscrição. E agora sim, vamos para o vídeo. Número 1. No início do filme, quando o John recebe a cachorrinha da sua falecida esposa, vemos que o John diz: Daisy. Claro. E Daisy significa margarida em inglês, e esse era o objeto favorito da sua esposa, onde vemos várias margaridas na pulseira que o John deu do aniversário do casamento para sua esposa Ellen, e também na caneca no momento em que o John vai tomar café, e também no envelope da carta que ela mandou para ele. Número 2. Na cena a seguir, quando o John vai até o aeroporto particular para se desestressar um pouco, o livro que o segurança está lendo se chama Shibumi, que conta a história de um assassino de aluguel aposentado que é forçado a voltar à ativa, sendo uma referência direta à história do John Wick nesse filme. E esse livro já foi referenciado no filme Trem Bala, onde vemos que a Princess está lendo esse livro nessa cena. E essa referência foi colocada pelo diretor David Lynch, que também dirigiu e produziu esse primeiro filme do John Wick. Número 3. Nessa cena, vemos que o Viggo diz: Eu já vi ele matar 3 homens num bar, só com um lápis. E essa fala do Viggo também é referência a esse livro, onde o protagonista do livro, chamado Nikolai Hell, mata 3 homens usando um lápis. E essa fala foi referenciada em John Wick 2, onde vemos que o John mata 2 homens com apenas um lápis, na cena da estação do metrô. Uma droga de um lápis. Número 4. Na cena do enterro da sua esposa, é possível ver que o John está usando um guarda-chuva com 8 varetas. Então quando a cena muda e ele vai falar com o Marcos, vemos que seu guarda-chuva muda para um maior de 16 varetas. E isso pode parecer um erro de continuidade, porém na verdade isso é uma referência direta ao seu personagem, que nessa cena está como uma pessoa civil e nessa outra está como um assassino profissional. Número 5. Nessa cena, vemos que John diz: Eu compro comida pra você depois. Então na cena do posto de gasolina, é possível ver alguns brinquedos de cachorro, um saco de rações e até uma cama estofada no banco de trás do seu carro. E esses tipos de detalhes fazem esse filme ficar cada vez melhor. Número 6. Antes das cenas de ação começarem, o John usa o seu relógio de maneira convencional, porém quando ele vai se preparar para o combate, ele gira o relógio para o pulso, pois os soldados fazem isso para verem as horas enquanto estão segurando seus rifles, e para poder evitar reflexo no vidro do relógio, que por sua vez, entregaria suas posições. Número 7. Na cena em que o John está tomando banho, é possível ver a seguinte frase nas suas costas: Fortes, fortuna, audivae em latim, que significa que a sorte favorece os corajosos, e essa frase é usada por diversos militares ao redor do mundo. E ainda nessa cena, é possível ver que o John possui uma cruz no seu ombro, e essa cruz faz referência à fala do Viggo, onde ele diz: Ele já foi nosso sócio. Chamam ele de Baba Yaga. E na cena do Red Circle, vemos que esse capanga do Viggo possui a mesma cruz no seu ombro, sendo essa uma prova da fala dita pelo Viggo anteriormente. Número 8. Quando John vai até o Red Circle atrás do Yosef, no momento em que ele está perseguindo ele dentro do clube, vemos que ele atira com uma arma de cano curto e de baixo calibre, então vemos que ele muda para uma arma de calibre maior e com cano mais longo, pois ele viu que Yosef iria correr por uma área que tinha vidros, sendo impossível para ele acertar o disparo com a arma que ele estava usando anteriormente. E esse é um detalhe totalmente incrível, pois mostra quão rápido são o sentido de percepção do John nos seus combates. Número 9. Na cena em que o John está descansando no seu quarto no Continental, após o seu combate no Red Circle, nesse momento, vemos que o Marcos está prestes a atirar nele, porém ele erra, e na verdade essa é a real intenção do Marcos, pois no momento em que ele atira, vemos que o vento está soprando seu cabelo para a esquerda, e por isso o Marcos mirou no rosto de John para que o disparo atingisse seu travesseiro, para poder alertar ele sobre a presença da Perks no seu quarto, sendo Marco responsável por salvar a vida do John 2 vezes, sendo a primeira vez nessa cena e a segunda no arco final do filme. Número 10. Ainda nessa cena, vemos que o John consegue vencer e imobilizar a Perkins, porém se você olhar atentamente, verá que em nenhum momento o John usou arma de fogo ou alguma arma branca contra ela. Ele apenas utiliza a bandagem do seu braço nesse momento, alguns golpes de artes marciais e o lençol da sua cama. E depois que o John imobiliza ela, ele aponta a arma no seu rosto, então ele blefa dizendo que vai atirar, apenas para conseguir as informações que ele precisava. E então ele apaga ela com uma coronhada em seguida. Pois se o John atirasse nela naquele momento, ele estaria infligindo a regra número 1 dos Continentais, como o próprio Wilson diz nessa cena. Nenhum negócio
pode ser conduzido nessas premissas sem sofrer penalidades severas. Número 11. Quando o Viggo leva o John para ser morto na igreja, no momento que o capanga do Viggo que estava no Red Circle começa a lutar contra ele, nesse momento, vemos que ele acerta o John na barriga 3 vezes, pois esse foi o mesmo local onde ele acertou uma garrafa quebrada no John, e ele sabia que aquele local ainda estava ferido, sendo esse um belo detalhe de continuidade nessa cena. Número 12. A bartender que conversa com o John na cena em que ele chega no bar do Continental também é telefonista, pois se você olhar atentamente, verá que ela possui algumas tatuagens em seu corpo e o estilo de roupa que ela está usando nesse momento e o penteado do seu cabelo são iguais a das telefonistas que vimos em John Wick capítulo 2 e John Wick capítulo 4, nessas cenas bem aqui. Número 13. Na cena em que o Viggo leva o John para ser morto na igreja, nesse momento, vemos que ele diz: Você sabe o que tinha naquele cofre? Obras de arte, dinheiro? Não, nada tão valioso assim, mas tinha as riquezas dessa cidade. Gravações de áudio, provas de crimes, chantagens, tudo isso não tinha preço. Então na cena em que o John invade a igreja, no momento em que ele vai queimar as coisas do cofre, se você olhar atentamente, verá alguns CDs, algumas agendas com anotações, comprovando assim o que foi dito pelo Viggo anteriormente. Número 14. No momento em que o John recebe a cachorra da sua falecida esposa, depois de assinar o recibo, vemos que ele esquece de entregar a caneta para a mulher que fez a entrega. E isso acontece, pois para qualquer outra pessoa uma caneta é apenas uma caneta. Porém para o John Wick, uma caneta pode ser considerada uma arma, como foi dito pelo Viggo nessa cena anteriormente. Então pelo velho hábito que ele tem de ser um assassino, o John acaba esquecendo de dar a caneta para ela nessa cena. Número 15. Na cena em que o John chega no Red Circle, no momento em que ele rende o segurança Francis, vemos que ele diz: Olá, Francis. Senhor Wick, Você emagreceu. mais de 30 quilos. Sério? Impressionante. E nesse momento, o Francis na verdade não está se referindo ao seu peso, e sim à quantidade de capangas que o Viggo tinha colocado dentro do Red Circle, como ele mesmo disse nessa entrevista. I was told, because he says that I've lost some weight. And 60 pounds. Yeah, 60 kilograms. That's right. Is what I tell him, which is, you couldn't lose that much weight. And that was actually me telling him how many people were in there. E esse ator que fez o Francis se chama Kevin Nash, que é mundialmente famoso por participar do programa de luta no estilo WWE do início dos anos 90 até os dias de hoje, e ele também é conhecido por fazer o Russo no filme do Justiceiro de 2004. E, ironicamente, o seu personagem Francis em John Wick também é russo. Número 16. O ator que fez o médico que atendeu o John Wick no Continental de Nova York se chama Randall Duncan, e esse é o mesmo ator que fez o Chaveiro em Matrix e em Matrix Reloaded em 2003. Número 17. Na cena em que Yosef e seu amigo estão jogando um videogame, nesse momento, se você olhar atentamente, verá que o codinome do seu personagem é Neo, sendo uma referência direta ao personagem que o Keanu Reeves fez em Matrix. E ainda nessa cena, podemos ver que a tag de um dos players do jogo se chama Point Break, e esse é o nome do filme que o Keanu Reeves fez em 1991, que no Brasil ficou mais conhecido como Caçadores de Emoção. Número 18. No combate final do filme, antes do Viggo morrer, vemos que ele diz: Good seeing you, John. Yeah. We've seen you. E essa fala foi referenciada em John Wick 2, onde vemos que a Arya fala a mesma coisa para o John antes de morrer. Claro. E aqui vai alguns detalhes engraçados que eu percebi ao ver esse filme em câmera lenta. Na cena do duelo na casa do John, é possível ver o seu dublê por um breve momento bem aqui. E na cena em que o John chega no Continental de Nova York, se você olhar atentamente, é possível ver a equipe de produção parada na rua para interromper o trânsito naquele local, para poder realizar a gravação dessa cena. E na cena da sauna do Red Circle, é possível ver o amigo do Yosef vivo bem aqui de roupão. Porém, nesse momento o John tinha acabado de matar ele. E esse é um pequeno erro de continuidade, nada que atrapalhe o filme. E essas são as últimas cruzadas desse vídeo. Então se gostou, deixa o like e também a sua inscrição, para poder me ajudar a fazer mais vídeos como esse, pois eles dão muito trabalho e eu sei que vocês gostaram. E logo em seguida, eu farei os vídeos de John Wick 2 e John Wick 3. E o vídeo de John Wick 4 está no canal e está totalmente incrível. E o card dele está bem aqui em cima. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um abraço e até mais.